Ellen Chalé, TV Imprensa, estou com o professor Jorge Lamar, que vai falar um pouco sobre a palestra de terrorismo aqui na Casper Libero e as novas tendências sobre a contextualização dessa palavra, terrorismo, e o cenário atual. Contextualizar o que é terrorismo é muito difícil, porque não há um consenso acerca desse termo. Na verdade, nós temos três problemas diferentes. A conceitualização legal, que tem a ver com o crime de terrorismo, o que seria esse crime de terrorismo, que é algo que está inclusive em discussão no Congresso, e a lei deve ser aprovada agora, muito em virtude da pressão das Olimpíadas. A discussão acadêmica em torno de uma definição aceita do que é terrorismo, que também é bastante complicado e não existe um consenso. E principalmente a discussão política do que é o terrorismo. O problema é que o terrorismo de um pode ser o guerreiro da liberdade do outro. De fato, quando pensamos, por exemplo, que várias pessoas que foram taxadas de terrorismo, como Yasser Arafat e Isaac Rabin, acabaram inclusive ganhando prêmios Nobel da Paz. Governos que eram taxados de terrorista, no caso de Israel, da Argélia, acabaram se tornando o próprio governo na luta de independência. Então o uso desse termo é bastante complicado e as implicações políticas são tremendas. Há uma verdadeira guerra de palavras tentando classificar quem é terrorista e quem não é. Na Guerra da Líbia, por exemplo, Gaddafi foi taxado de terrorismo ao mesmo tempo que ele dizia que estava lutando contra o terrorismo e taxava os americanos de terroristas. Então as implicações desse debate, na verdade, não são meramente intelectuais, mas têm repercussões práticas enormes. Imaginem no caso do Brasil, toda a confusão que nós temos com a questão dos movimentos sociais e uma relação com o terrorismo. Qual trabalho está sendo feito no Brasil e qual a importância que você vê no cenário atual do Brasil para evitar erros nessa classificação sobre o terrorismo? Aqui no Brasil, o assunto do terrorismo ainda é discutido de uma maneira muito incipiente. Ainda não há uma discussão mais profunda, mais técnica do fenômeno. E é preciso que isso avance em todos os setores para que se entenda melhor o que é esse fenômeno, o que ele significa e evitar generalizações, surgimento de xenofobismo e outros efeitos colaterais terríveis que a falta desse debate pode gerar. A lei está para ser aprovada, se você puder comentar a MP, e se há uma comissão nacional para discutir esse assunto no Brasil? Na verdade, duas leis tramitaram no Congresso, o PL 2020, que diz respeito à incorporação das resoluções do Conselho de Segurança sobre o congelamento de bens de terroristas. Essa foi aprovada sem maiores problemas, mas a grande questão é o PL 2016, que agora foi aprovado a versão na Câmara dos Deputados, ainda não foi ratificada, aguarda a ratificação do Presidente da República, que na verdade, muito em virtude de discussões políticas dos bastidores, acabou se tornando um projeto bastante fragmentado que com certeza poderia ser muito melhor. Ellen Chalé, TV Imprensa, I'm with Karen. He speak about little terrorism and New Vision. The anti-terrorism laws that are being passed all over the world that started after the 9/11 event in the United States are unfortunately counterproductive. They are counterproductive in various senses. In many countries, including my own home country in Turkey, the governments are using anti-terrorism laws to oppress their own political enemies. Political enemies are not terrorists. Conflict is a part of the politics. The opposition is not necessarily terroristic. Unfortunately, in my country, the government is using anti-terrorism law to oppress the opposition groups, to persecute the Kurdish minority, to persecute the Alawite minority of the population. Unfortunately, the anti-terrorism laws are always
written down in a sense that gives more strength to central power, to the government to fight the terrorists. We need less powerful governments in our region, more decentralized governments, so that the civil society is going to solve the problem. The point with the terrorism is, in this age, you cannot fight with terrorism as central government, as national states. You need to have the civil society, the youngsters enrolled, because the fight is a kind of information fight. It is already a social media fight. It's not just about killing people, it's about converting people, recruiting future terrorists. And the anti-terrorism laws, unfortunately, are not helping by means of stopping recruiting new terrorists. They are actually helping. Because of those anti-terrorism laws, more and more youngsters are alienated from their governments, from the law and order in their countries, and of course the terrorist organizations are catching. What do you think about the opinion leaders and the way of Brazil to the Mundial dialogue and the way of peace for the world now? Well, first of all, let me say a few words about what Brazil can do internationally. I know that Brazil has its own domestic problems, but I believe that only countries that are involved with solving global problems can solve their own domestic problems also. We had that amazing experience in Turkey. When Turkey was more involved as a mediator in solving problems of Israelis and Palestinians, Israelis and Syrians, Filipinos and the Muslim militants in Philippines, and Afghanistan and Pakistan, we had very minimum local problems in Turkey. Now that Turkey is isolated from the rest of the world, we have an internal, almost civil war in Turkey with the Kurds and many other groups. Public unrest in the country are unhappy. The people of Brazil will become more, I can say, happy, and they feel more solidarity domestically if they see their country performing well in the international scene. Isolation always makes more problems at home. Instead of isolating a wonderful and strong country like Brazil from the rest of the world, we need more involvement of Brazil in international affairs. Particularly, involvement of Brazil in Middle Eastern affairs is welcomed, because Brazil has never been a colonizing power in our region, has never been a party to any conflict in our region. Nobody can say Brazil is a pro-Palestinian or pro-Israeli, so it is going to be a just and neutral peace broker in the region. I cannot say the same thing about my own country. We are a Muslim-dominant country. We are, except understandably, pro-Palestinian. So Israelis won't ever listen to us. We need, remote countries that can come and understand both sides of conflicts to help us to solve the problem. By means of the opinion leaders issue, first of all, Brazil has an amazing young population. And I have seen in this conference that the young Brazilian academics are quite interested in world affairs, particularly in terrorism issues, radicalization issues. The questions asked from the audience gives you an idea about the kind of people you are speaking to. I can say that the Brazilian people has the human resources by means of creating future opinion leaders to deal with the problems of the world. Brazil has to utilize that potential, and we need it. Thank you. Thank you. Ellen Chalé, TV Imprensa. Estou com uma pessoa que vai falar um pouco sobre essa conferência, palestrante aqui, conferência sobre terrorismo na Casper Libero, e vai dar opinião sobre a contextualização dessa palavra e o que pode ser feito para ajudar a combater o terrorismo. Fernando Altimeyer Júnior, professor da PUC de São Paulo, Departamento de Ciência da Religião. O que nós conversamos é descobrir que o terrorismo é uma questão complexa. Complexa quer dizer difícil e não tecida, e que exige inteligência, mas também um enfrentamento claro. É uma doença psíquica que atinge milhões de pessoas, não só na religião, mas também na política,
e que precisa ser compreendida na sua raiz, a raiz de destruir a pessoa humana. E aí que está o enfrentamento das religiões por valorizar a pessoa humana. O rabino, o sheik, todos apresentaram as pessoas como vindas da terra, mas silhuetas de Deus. Quem toca numa pessoa machuca Deus. Essa foi a conclusão do encontro. A conferência foi de uma grande importância para o começo desse diálogo aqui na cidade de São Paulo. Você acha que o Brasil teria que seguir esse caminho com mais conferências, convites para palestrantes internacionais para falar sobre o tema? Sem dúvida. Uma, porque nós temos mini-terrorismos aqui. Diz respeito às culturas afro, perseguição a homossexuais, desprezo à vida humana em várias circunstâncias. Aqui mesmo em São Paulo, trabalhei anos com isso. As pessoas acham que os que moram nas ruas são lixo. Isso é terrorismo, é o desprezo da vida humana. Mas também fiquei preocupado, pelo menos dos apresentadores, falaram que o terrorismo grande, esse que está acontecendo no mundo, vai vir ao Brasil porque o Brasil é uma terra virgem e poderia ser um celeiro de terroristas. Eu saí assustado ontem com isso, mas isso é possível. Então, enfrentar isso é uma necessidade. Por isso, fiquei feliz que 450, mais ou menos, que estavam aqui, 99% eram jovens. Então, o futuro pode pensar diferente. Isso será muito bom. A presidente Dilma assinou uma MP 2021 para criar uma comissão sobre as leis antiterrorismo e é uma que está a ser assinada na próxima semana. Na sua opinião, esses debates aqui, começaram aqui na Casper Libero, podem acontecer por todo o Brasil para saber qual o papel do Brasil em representatividade internacional, o posicionamento do Brasil, se isso vai ajudar ou vai piorar com a assinatura dessas MPs e a criação dessa comissão antiterrorismo? Ao que tudo indica, a MP é um equívoco, porque ela quer tratar do terrorismo na ação das Olimpíadas de grupos que viessem fazer como aconteceu na Alemanha, naquela perseguição década de 70. E parece ser que é um recado da direita brasileira de querer dizer que terrorista é um movimento social, que se manifesta nas ruas. Então acho que temos que distinguir com discernimento que terrorismo nós estamos falando. O terrorismo de Estado, o terrorismo militar, o terrorismo violento, o terrorismo de grupos paramilitares. Este merecerá de todos nós um repúdio. Agora, chamar manifestação pública de rua de estudantes de terrorismo, isso é um exagero e é antidemocrático. E aqui em São Paulo nós já conhecemos bem isso nos últimos 3 anos, de quantos estudantes sofreram porque eram chamados de terroristas, de subversivos, de anarquistas, de black bloc, e com isso nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho que nós precisamos distinguir que democracia nós queremos realizar. Esta é sempre antiterrorista, mas ela é sempre feita na diversidade, não pode ser da opinião única, isso é ditadura. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os próximos eventos, enfim, para a nação brasileira ou todas as comunidades religiosas, todos os credos, sobre esse tema terrorismo e o caminho do diálogo no futuro? Shalom, assalamu alaikum, paz. As palavras são pequenas, mas elas dizem muito. A palavra mais usada no hebraico é shalom, até para dizer bom dia, é paz. Assalamu alaikum, que a paz esteja com você. Você até responde, alaikum assalam, e com você também. Então, acho que a mensagem é essa, sejamos construtores de paz. Não deixe entrar no teu coração o ódio, o desprezo pelo outro, mesmo ou até porque ele é diferente. Te agradeço a entrevista e um bom dia. Shalom. والمؤتمر الذي نحضره اليوم ركز على 3 مداخل أساسية لمحاربة الإرهاب: دور رجال الدين، ودور وسائل الإعلام، ودور النخب المثقفة والمؤثرة في الأوساطها المجتمعية والأكاديمية في مواجهة هذه الظاهرة. A conferência que estamos assistindo hoje depende e falou sobre 3 itens, elementos muito importantes, sobre o aspecto religioso, e sobre o papel da religião, o papel dos intelectuais e pensadores e a cultura para tratar e resolver esse problema.
How Islam, the world can be together to bring the way of the peace before Olympics and change the historical war truth and build a new Islam or new nation. أعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى إسلام جديد، لأن حقيقة الإسلام هي فكرة السلم. كلمة الإسلام مشتقة من جذر اللغوي يعني السلم. الأمر لا يحتاج إلى تجديد أو إسلام جديد، ولكنه يحتاج إلى العودة إلى المصادر الحقيقية والمعاني الصحيحة للإسلام كما هي في القرآن في كتابه المقدس في حياة الرسول محمد، نستطيع من خلالها أن نعيش عالما سليما اليوم. والمؤتمر استلهم فكرة أو تجربة من التجارب الحديثة اليوم، وهي تجربة فتح الله جولان عبر العالم، وهي تجربة رائدة وتستحق الدراسة لأنها تركز على التعليم وعلى حوار الأديان انطلاقا من الإسلام، لكن في محاربة التطرف والعنف اليوم. Não estamos precisando um novo Islã ou fazer renovação no Islã. O que estamos precisando é voltar para os princípios verdadeiros do Islã, entendê-lo, explicar realmente o que o Islã está querendo dizer com a mensagem dele. Essa conferência que está acontecendo hoje ajudou bastante para tratar e falar sobre esse assunto. The invitation, I'm sorry, just last one. The invitation for new dialogue between us, that conference here in São Paulo, for the near future in Rio de Janeiro, United States, Europe. You'll be very welcome, or you think the people will refuse as you coming to São Paulo to tell about the message and the way of arriving at peace? أعتقد أن الرسالة الأساسية نحن تلقيناها من هذه البلاد وما فيها من التنوع في الأفكار وفي الأديان وفي الثقافات وفي كل عناصر الغنى والتعدد. هذه الفكرة الأولى، ونحن نلاحظ هذا الترحيب بمثل هذه الأفكار في أوساط الشباب الأكاديميين وطلبة الجامعة والأساتذة. هذا الجو في الحقيقة جو ملهم بالنسبة للأفكار الخاصة بالتعايش، بمحاربة التطرف، بمقاومة العنف، على أساس هذا الرصيد الغني من التعايش اللي موجود في هذه البلاد. Nós recebemos o convite pela essa sociedade, pelo Brasil. Nós vimos realmente a boa recepção, um bom entendimento, a boa colaboração. Estamos otimistas que nós podemos realmente discutir e eles vão aceitar nossas ideias, nós aceitamos as ideias também deles aqui. O que é mais importante, continuamos em contato para entender as nossas diferenças. Okay, thank you very much. Very welcome to Brazil, and I hope your friends and all can come into the Olympics too. Thank you very much. Ellen Chalé, TV Imprensa. Eu estou com o organizador do evento sobre terrorismo aqui na Casper Libero, na cidade de São Paulo, que teve uma lotação de público excelente, e ele vai falar um pouco sobre como começou a organização e o objetivo. Ok, a conferência teve sua ideia depois do ataque à revista francesa Charlie Hebdo. O nosso conselho decidiu organizar uma conferência, embora o Brasil seja um país pacífico que não sofreu, graças a Deus, espero que não sofra, com essas tragédias, mas que representa uma boa vivência, uma harmonia de diferenças aqui. Portanto, achamos interessante o Brasil sediar uma conferência dessa. Depois daquele ataque, infelizmente, nós tivemos muitos outros ataques, tragédias, que justificavam ainda mais a necessidade de uma conferência dessa. Portanto, o interesse do público cada dia aumentava, e ontem nós vimos realmente esse interesse, principalmente de jovens, muito grande, e pela mídia, rede social, pela televisão, transmissão ao vivo que nós tivemos, o interesse totalmente positivo pela conferência, e os participantes que vieram de fora e os participantes brasileiros, conferencistas, realmente abordaram muito bem a questão conforme seu segmento e suas opiniões. A todos eles, justamente, o objetivo da conferência foi procurar os valores comuns, não ver as diferenças como
causas para conflitos, para brigas na sociedade, mas enxergar o diferente como uma riqueza na sociedade. Portanto, eu estou muito contente, realmente com um sentimento de dever realizado e uma contribuição muito grande. Eu acho que o Centro Cultural da Turquia conseguiu trazer como o Brasil um exemplo, talvez aqui essas ideias e essa vivência do Brasil será levada para o resto do mundo. Há algum site da conferência, desse evento, para que as pessoas também, Sim, além site, da... desde o início está disponível online, até agora tinha todas as informações, a partir de agora vai ter inclusive essas declarações, esses papers, essas fotos, etc. Conferência sobre terrorismo.com.br. Agradeço a sua entrevista e um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado.